Bom dia, hoje é 25 de março, meu nome é Henrique. Depois de algumas declarações de algumas autoridades no país, eu acho imprescindível que a informação volte a chegar em cada um de vocês. É claro que se a gente ficar 6 meses dentro de casa, o país quebra e morreremos de fome. É claro, mas não é isso que está tentando se fazer nas potências do mundo que conseguiram controlar a doença. Quem conseguiu controlar a doença, e o cenário mais famoso é o da China, inclusive algumas pequenas regiões da Itália também o fizeram esse período de quarentena com o máximo de gente em casa possível. Isso é que torna a medida eficiente. Não é só tempo, é quantidade de gente em casa. Depois de 40 dias, 45 dias, essas potências no mundo conseguiram deixar alguns indivíduos voltarem a trabalhar e estão conseguindo segurar a doença de uma forma muito mais fácil. Quem não fez isso na Europa, alguns países na Europa teimaram e acharam que dava para fazer esse isolamento parcial de alguns indivíduos ou não, desistiram. Depois de quanto tempo? Depois de 3 semanas, que foi quando as pessoas começaram a ver as pessoas morrendo por conta disso. Que o Brasil não precise ver as pessoas morrendo em grande quantidade em seus domicílios para que a gente tenha medo da doença e daí por isso fazer isolamento completo. O isolamento precisa ser feito por um período curto, relativamente curto, que infelizmente no país talvez seja 40 dias, igual de todo mundo, para que depois disso a gente consiga respirar. Quem é esse alguém que precisa respirar? É o sistema de saúde. Perceba, se a gente não fizer isso e sair às ruas para trabalhar, o sistema de saúde não só não vai dar conta das pessoas com coronavírus, mas você que interna por coração fraco, você que interna porque fez um apendicite, você que interna porque fez uma infecção de abdômen, que fez um quadro de pneumonia, você que caiu, você que quebrou, você que teve um acidente, não vai ter vaga para você. As pessoas hoje que estão morrendo na Itália, daqueles 700 e lá vai que estão mostrando na mortalidade, infelizmente já não é mais só por coronavírus, é por colapso do sistema de saúde que começa a deixar de atender pessoas que antes ele conseguia atender. Gente, o período de ficar em casa é agora, enquanto a doença não estourou em mortalidade absurda. Fique em casa para a gente ter domínio dos leitos de UTI. Se a gente não tiver esse domínio, vai morrer quem tem coronavírus e quem não tem coronavírus e precisar do hospital. Isso é muito claro. Essa metodologia é chamado de martelo e dança no mundo inteiro. Martelo no sentido de dar uma martelada única, potente, vigorosa, para manter o máximo de gente possível dentro de casa, por um período determinado, que dure 40, 45 dias. Tomara Deus que dure só 3 semanas. Tomara Deus que a gente já veja resultado só com 3 semanas. Não é isso que aconteceu no mundo inteiro. As pessoas tiveram que ficar em casa 30 dias, 35, 40. Mas tomara que 2 semanas já controle a doença. Depois é chamado de dança porque a gente consegue, libera a população para trabalhar, volta um pouco mais, libera os meninos para a escola, volta um pouco mais, consegue orientar um pouco mais o idoso. Essa história de conseguir separar só o idoso no Brasil não dá, gente. Nas populações que vivem em aglomeração, nos indivíduos de menor poder aquisitivo, é a avó que dorme no mesmo cômodo que 12 pessoas. Isso é impossível. Eu espero que vocês entendam a necessidade de ficar dentro de casa o máximo de gente possível. Graças a Deus, o prefeito da cidade, o governador do Espírito Santo já estão orientando, estão mantendo a voz de isolamento. Hoje pela manhã já começou alguns lugares, como Vila Velha, começaram a limpar as ruas com cloro. Isso vai ser necessário, veja a magnitude do vírus. E tomara que a gente chegue a um consenso e pare de utilizar essa briga, essa ansiedade, esse desespero com a doença para briga política, briga familiar, briga de lado. Isso só tende a tornar essa doença maior e mais perigosa. Para você ter ideia, os Estados Unidos estima que se fizesse um controle mais ou menos, 10 milhões de americanos morreriam no país que tem o melhor sistema de tecnologia em saúde do mundo. Os caras dominam
grande parte das drogas, grande parte das medicações, grande parte da tecnologia, grande parte dos leitos com capacidade para catástrofe no mundo. E o cara espera que morresse 10 milhões. Imagina nesse país, se a gente controlar mais ou menos essa doença, nós estamos falando de milhões de mortos. Pelo amor de Deus, gente, não há dúvida. Tem 2 países na frente da gente em termos de tempo, que é China e Itália. Olha para eles, escolha quem você quer viver. Eu quero viver na China.